Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou o Fernando Rocha, esse é o nosso especial Saúde e Bem-Estar. Programas que estão sendo gravados aqui no auditório do Hospital Mater Dei da Avenida do Contorno, durante esse mês tão importante, o Outubro Rosa. Estamos falando sobre prevenção, estamos falando sobre informação, tratamentos, sobre tudo que envolve o câncer de mama. Câncer que atinge mais de 2 milhões de mulheres em torno do mundo. Diagnósticos que não param de crescer a cada ano, por isso é tão importante a gente falar sobre isso, a gente se conscientizar, a família, os companheiros, as companheiras, a família inteira, a rede de apoio. Aliás, aqui também acontece uma exposição muito bacana que se chama Laços. São esses laços que ajudam no enfrentamento dessa doença tão importante, tão difícil, tão triste, mas também tão cheia de grandes conquistas. Nesse episódio, a gente fala especificamente sobre a relação entre obesidade, alimentação e câncer, principalmente o câncer de mama. A gente tem aqui duas especialistas no assunto. Conversamos lá na ponta com a doutora com a doutora Priscila Penido, que é nutróloga e gastro. Ela é de Igarapé, em Minas Gerais, representante dessa cidade tão simpática ali na Vila da Fernão Dias, que a gente passa sempre quando está indo ou voltando, né, de São Paulo. Vive Igarapé, doutora. Parabéns e bem-vinda. Aqui ao meu lado, aí sim a doutora Patrícia. Priscila e Patrícia, eu estou confundindo as duas. A Patrícia Freitas já esteve lá no estúdio do canal Viver Brasil e é de uma cidade querida, onde eu passei boa parte da minha infância e da minha adolescência, a querida Badia tem base, Martinho Campos, né? Tudo bem por lá? Tudo ótimo. Bem-vinda. A doutora Patrícia Freitas Corradi é endocrinologista e temos aqui, então, uma composição importante, uma nutróloga e uma endócrino para a gente falar de obesidade, para a gente falar de risco de câncer. São duas coisas muito próximas, né? Obesidade, inflamação celular e câncer, né, doutoras? Sim, sim. A obesidade hoje, ela é um dos principais fatores de risco. Estamos falando de câncer de mama. Os estudos mostram que as mulheres com obesidade na pós-menopausa, Fernando, têm um risco até 30% maior de desenvolverem o câncer de mama. Então, o nosso trabalho em não somente tratar, mas em prevenir a obesidade é fundamental nessa jornada aí, né? E a nutrologia é uma ciência, uma especialidade relativamente recente, né? Ela traz informações novas, a todo tempo surgem novos conceitos ligados à nutrologia e ligados a essa conscientização da prevenção, da profilaxia e do tratamento também, doutora. Isso. Eu acho que o nosso principal enfoque, Fernando, é a gente pensar em qual a melhor qualidade de vida para o paciente. Eu acho que é a gente tentar equilibrar a questão da alimentação com a atividade física, com o estresse, porque todos esses são fatores de risco para desenvolver doenças oncológicas, né? Como, por exemplo, o câncer de mama, que está super associado à obesidade. Porque a gente viu, né, em outros programas, 2,3 milhões de diagnósticos por ano de câncer de mama. É mais do que a cidade inteira de BH por ano, isso no mundo, com diagnóstico. E não para, a cada ano vai crescendo, crescendo, crescendo. Pergunta que eu faço sempre para profissionais da saúde, que cuidam de obesidade, a gente está perdendo, a gente já perdeu ou a gente vai perder a luta contra os ponteiros da balança? Olha, a gente está lutando, né, Patrícia, bravamente contra isso, mas eu acho que é uma onda difícil que a gente está enfrentando, assim. Mas acho que a gente cabe a nós, profissionais de saúde, equipe multidisciplinar, para tentar enfrentar isso e fortalecer os pacientes, independente de ter doença ou não, os pacientes saudáveis ou com alguma doença, para conscientizar da importância da alimentação saudável, da atividade física. É difícil isso, porque eu brinco assim, que comer bem é difícil. E já falar sobre saúde, né? Para mudar isso, né? Se a gente não tem, pode ser um problema, né? Pelo contrário, eu acho que a gente tem que estar entusiasmado e forte para poder lutar contra isso. Eu complemento, na verdade, até um pouco discordando do comer bem é caro, porque acho que é mais uma coisa que a gente tem que trazer para os pacientes para simplificar. E o simplificar, eu costumo dizer que é feira e açougue. É a gente trazer para aquilo que sempre funcionou.
para aquilo que a gente comia na casa de avó, né? Aquela comida gostosa. Então não precisa complicar, não precisa recorrer ao industrializado, a um alimento muito sofisticado para se alimentar bem. Dá para a gente manter uma alimentação saudável dentro daquilo que é natural e que a gente conhece. A dieta divina foi falada aqui, né? É aquilo que Deus criou. A gente deixa de lado um pouquinho o industrializado, o muito incrementado, para a gente voltar para aquela raiz. A dieta divina é um termo usado pelo Dr. Buzaide, né? Ele fala assim, Deus não fez o suco de laranja, Deus fez a laranja. Aí você vai lá e acha que o suco de laranja é divino também. Mas eu acho que Deus fez o pão de queijo. O pão de queijo, com certeza, Deus fez ele inteirinho. Mas, enfim, é aquela ideia de desembalar menos e descascar mais. A ideia é que a gente precisa de planejamento, né, doutora? Sem planejamento não dá. Planejamento para ir à feira, planejamento para ir ao açougue, planejamento semanal. Para preparar as próprias refeições, acho que é importante dispensar um tempo para aquilo, né? Lembrar que aquele já é um tempo de autocuidado. Eu acho que as pessoas às vezes veem uma dificuldade maior em quem mora sozinho, ou quando é somente um casal, que aí você fica naquele dilema, né? Ou come a mesma coisa todo dia, varia pouco, ou tudo perde, se você tem uma variedade muito grande. Então, o planejamento, tirar aquele dia, preparar as próprias refeições, por quê? Porque se a gente fica refém do que tem, dificilmente aquela vai ser a melhor escolha. Porque o que tem, geralmente, é uma alimentação que é gostosa, que a gente chama de hiperpalatável, que tem uma misturinha ali que funciona 100% do carboidrato com a gordura, que ativa as nossas papilas gustativas, mas que não é o mais saudável. Então, se você tem fome na urgência, você vai recorrer a esse alimento, né? Então, preparar é muito importante nesse planejamento. E uma coisa que eu ouço muito é, eu não tenho tempo. Ah, mas não tem tempo de ir na feira. Então, isso é a grande dificuldade, né? Mas tem que ter, né? Mas é planejamento, igual a doutora Patrícia está falando, né? Assim, esse que é o importante. A questão do planejamento é para evitar esse ato impulsivo da fome. Sim. Né? E outra coisa super importante, não ir ao supermercado às compras com fome, porque senão acaba que a gente compra errado, né? As nossas escolhas são erradas. Sim. Existe, tipo, comer bem não é caro, né? Mas o comer bem, o comer natural, a comida natural, hoje até por uma questão tributária, ela custa mais caro. Sim. Porque ela tem mais imposto. Infelizmente. Então, a gente pode dizer, o comer natural, até por tributos, é mais caro, sim, né? Mas eu acho que nós temos que saber fazer escolhas. Então, a questão é o carboidrato, a proteína, a gordura, as fibras. Eu acho que o nosso prato, ele tem que estar equilibrado. Os alimentos precisam estar equilibrados. Então, assim, o comer caro, ou comer barato, né? Ou comer normal. Eu não consigo comprar carne todos os dias, mas eu posso fazer trocas, eu posso fazer outras escolhas. A carne pelo ovo, sabe? Diminuir o carboidrato. Então, eu acho que a gente tem que saber fazer escolhas. Um dia eu como mais, outro dia eu como menos, em questão de quantidade, do tipo da comida. As famosas trocas saudáveis. Exato. Trocas saudáveis. Mas indiscutivelmente muito mais barato, a comida processada é muito mais barata. O pastel com suco de laranja custa muito mais barato, né? Assim. E nem suco de laranja né? Exato. Aquele conglomerado ali, né? De coisa laranja e tal. O aroma de laranja. Só o aroma. Então, custa mais barato mesmo, mas vocês acham que falta uma informação nutricional que seja eficiente? Eu percebo no meu dia a dia, conversando com as pessoas, é que não é todo mundo que sabe o que é um carboidrato, o que é uma proteína. Recentemente, houve até uma alteração na rotulagem dos alimentos industrializados, que eles colocam em destaque se aquele alimento é rico em açúcar, é rico em gordura ou é rico em sódio. E isso justamente com esse objetivo de chamar a atenção para aquilo que estaria em excesso, ou que a gente pelo menos deveria ligar um alerta antes de consumir em excesso. Fato é, uma dica que a gente costuma dar em consultório para os pacientes
quando eles vão escolher entre um alimento e outro, é justamente olhar a lista de ingredientes. A lista de ingredientes, geralmente, elas vêm dispostas em ordem decrescente do ingrediente que está ali. Então, os industrializados, obviamente, para aumentar tempo de prateleira, para dar mais sabor, para estabilizar aquele alimento, são utilizados vários outros ingredientes que muitas vezes a gente desconhece por nome. Então, olhou aquela lista, não conhece o que tem ali, provavelmente aquele alimento não é um bom alimento. Olhou a lista... Dá para pronunciar sem gaguejar? Porque tem alguns que são impronunciáveis, Sim, né? exatamente. Então, não conheço, ou minha avó não conheceria, talvez aquela não seja a melhor escolha. Desconfie, né, Patrícia? Então, a questão dos rótulos é uma conquista recente, avisos em letras maiores, né, sobre quantidades... Tem até alguns certos alimentos que na frente do produto vem escrito como se fosse um carimbo, alto teor de açúcar. Alto teor de sódio. De sódio, exato. Né? Alto teor de gordura. Isso. Saturada. Né? Isso é recente, isso é uma conquista da nossa sociedade, né? Porque não deixa de ser um contraponto. Tanta informação sobre rótulo, tanta informação para que a gente possa comer melhor, e os números da obesidade crescendo sem parar. É muito comum a gente pegar uma foto da Praça